Ok. Bom dia. Estamos ao vivo para a segunda webinar, usando as ferramentas de geoprocessamento na saúde ambiental, com o convidado Romualdo Juliá. O uso do geoprocessamento tem permitido a reunião de banco de dados socioeconômicos, de saúde e ambientais com bases espaciais. O geoprocessamento permite a integração e correlação com os dados qualitativos e quantitativos, podendo realizar análise complexa sobre fatores ambientais e indicadores de saúde, que são indicadores epidemiológicos, por exemplo. Essa técnica cada vez mais está sendo utilizada como uma ferramenta importante de gestão pública, e importante para que o setor público cada vez mais utilize essa ferramenta como gestão e como ação com relação às atividades de saúde ambiental. Para que possamos conversar sobre essa temática, a Câmara Técnica convida Romualdo Juliato, técnico e gestor ambiental, especializado em epidemiologia e sistema de informação do SUS. Trabalha há 15 anos com geoprocessamento na área de saúde e meio ambiente, junto a diversas ONGs, prefeituras e governo do Estado. Há 5 anos coordena o Núcleo de Informação e Geoprocessamento do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Cubatão. É também diretor da empresa Sustentec, Informação, Tecnologia e Sustentabilidade. Então, convido o Romualdo, agradeço imensamente você estar aqui participando e vai estar falando para os colegas que estão também, agradeço todos que estão online, aí ao vivo também, e vai estar interagindo com a gente. Lembrando que as perguntas vão ser respondidas após o término da apresentação, e aquelas perguntas que não puderem ser respondidas por conta do prazo e do tempo do nosso evento, vão ser respondidas posteriormente por ele para cada uma pessoa. Muito obrigado. Vamos a estou chamando o Romualdo, e tenhamos um bom dia e uma boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Rosiane. Eu agradeço também a ABS pela oportunidade aí da gente estar apresentando essa ferramenta, como a Rosiane já falou mesmo. Ela já fez uma prévia muito bem realizada já sobre o que o geoprocessamento pode fazer, sobre o que vai ser feito, mas a gente vai estar mostrando para vocês aqui alguns cases e um pouco da história também, de como surgiu o geoprocessamento e tudo mais, e também como que a gente trabalha dentro do funcionalismo público, das gestões municipais, e de que forma todo e qualquer município, não importa o tamanho, se é pequeno, se é médio, se é grande, ele pode estar trabalhando com essas ferramentas na área da saúde ambiental especificamente, e também levantando dados epidemiológicos e outros interesses municipais, ambientais, epidemiológicos, de saneamento ambiental, enfim. É um leque enorme de trabalho que a ferramenta de geoprocessamento pode ser utilizada nessas áreas. Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que começar a falar de onde surgiu os mapas, né? Afinal de contas, o geoprocessamento também trabalha com mapas. Não só mapas, mas também banco de dados atrelado a essa ferramenta. Tá? Esse aqui é um dos primeiros registros, na verdade, de mapeamento humano, né? Que é na Turquia, de Çatalhöyük. É por aí essa pronúncia, me desculpa, eu não sou descendente da área para saber exatamente a pronúncia, mas é muito interessante porque ele já demonstra de que forma o ser humano, na realidade, sempre quis representar alguma coisa no mapa, seja ele, nesse caso, um conglomerado humano aí, não chega a ser um urbano, mas é uma aldeia, na verdade, né? E é uma caracterização muito interessante urbanística que ela tem, que no caso essas residências aí que estão representadas nesses mapas, as residências, por conta do clima muito agressivo dessa região, seco, com ventos, não tinham janelas, na verdade, e as portas eram no teto das residências. Observem aí nessa imagem representativa, que representa como seria naquela época, como seriam essas residências, bem interessante a forma que eles viviam, né? Então é uma parte que a gente também pode já referenciar, e no caso foi uma representação de um mapa bem simples, né? Um outro também bem famoso, de Bedolina, na Itália, 2500 a.C., também representa aí já uma região quase inteira, né? Que mostra aí algumas áreas, não dá para ver muito bem, mas tem um rio aqui próximo, algumas áreas aí agrícolas e tudo mais.
bem interessante também essa representação. Uma outra bem famosa é o mapa de Gassur, 2500 a.C., na Babilônia também. Tá? Ele representa aí uma representação de alguns rios, talvez rio Eufrates, tal, e também representação de montanhas no entorno aí. Um pouquinho mais para frente, né, na Grécia, o mapa de Erastótenes, ele já representa aí o globo, na verdade representa já mais próximo, né, do que a gente tem atualmente de territórios e de áreas geográficas. A África representada como a Líbia, a Europa já marcada como a Europa mesmo, a Índia, algumas partes. Ainda não é uma coisa mais próxima do que os estudiosos e geógrafos representam hoje, né? Um pouco mais para frente, aí temos alguns mapas aí demonstrando para vocês. Tratado de Tordesilhas à esquerda, né? Dividindo o Brasil entre Portugal e Espanha, e acima à direita você tem uma representação muito interessante, um mapa de 1772, que já representa aí, e tem uma legenda, já representando quem são as possessões, ou seja, as colônias, de quem é cada colônia. No caso, o Brasil, aí como colônia de Portugal, em amarelo, da Espanha em verde, e outras aí. Vocês vão ter disponibilização dessa apresentação também online, para vocês baixarem, fazerem download, e até enviar outras perguntas, caso vocês precisem aí, tá bom, gente? Bom, mais para frente um pouco, né, e já é da forma que a gente, pelo menos eu, né, que sou um pouco mais veterano aí, do que alguns que trabalham com gel aí, a representação que a gente tinha na sala de aula, né, de mapas impressos, e aí representando especificamente a América do Sul, o Brasil, e nossa capital aí, Brasília, também representada. Tá? Então já é uma forma um pouco mais direta do que a gente tem hoje. E, enfim, o que a gente tem disponível hoje online, né, que além da representação, da gente estar representando a realidade através de mapas e imagens, a gente também tem outras representações, outras formas de colocar, como o caso 3D. Né? O usuário pode aí fazer seu modelo em 3D, colocar já referenciado em uma ferramenta online para outros usuários utilizarem e verem. No caso, eu estou representando, aí a gente conseguiu pegar uma imagem e uma foto, né, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, no qual um usuário colocou aí uma foto da representação do local onde está a ABS nesse momento, né? E a gente aproveitou aí, tem o Rio Pinheiros, tal, e a Marginal também no entorno, e representação em 3D. Então, essa toda é uma evolução, desde a primeira representação lá em 6.500 a.C., até essa funcionalidade que nós temos em qualquer celular, qualquer dispositivo móvel ou não, de representar o planeta, de representar a realidade. E a ideia do georreferenciamento é também uma parte dessa, ou seja, você representa a realidade unindo dados e informações. No caso, o usuário aí colocou como informação uma foto do local que nós estamos nesse momento. Né? Bom, eu não tenho como fugir, não tenho como fugir dessa parte mais acadêmica e de quais são as definições, né, de geoprocessamento e de um SIG. Existe aí um equívoco do pessoal quando fala geoprocessamento. Né? Geoprocessamento, na verdade, é a ação de utilizar alguns procedimentos. No caso, aí um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, desenvolvimento e uso de informações georreferenciadas. Ou seja, você precisou georreferenciar alguma coisa para você fazer o geoprocessamento. E no caso, o que é o SIG, ou um GIS, né, em inglês, o Sistema de Informações Geográficas, né, é um sistema de computador composto de hardware, ou seja, o computador em si, né, o software, dados, procedimentos construído para permitir a captura, gerenciamento, análise, manipulação, modelamento e exibição de dados referenciados geograficamente. Então, isso é uma definição clássica de algumas que existem aí, acadêmicas ou não, e em livros, é uma definição bem clássica do que é geoprocessamento, do que é SIG. Bom, e como é que a gente pode estar, então, representando, mostrando isso para vocês aí de uma forma um pouco mais clara, de como uma gestão pode colocar o geoprocessamento, como é que se dá essa primeira parte de geoprocessamento das cidades, especificamente, tá? Das áreas urbanas. No caso, adquirido uma imagem de satélite ou fotos aéreas, e hoje em dia também se utiliza drone para isso, essa fonte eu peguei aí
de uma fonte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, uma apresentação antiga, do professor Quintanilha e da Alessandra, que atualmente ela está como professora e coordenadora no SENAC. Utilizei ela, a fonte é livre, então a gente colocou aqui uma representação, acho fantástica essa apresentação, e por isso eu coloquei para vocês aí. Uma imagem de satélite inicialmente, você contrata essa imagem, enfim, ou adquire ela. Precisa do ser humano para criar os arruamentos e trazer as informações já que estão disponíveis no cadastro municipal de arruamentos, isso daí é a realidade, né, que existe. A gente consegue sim cruzar com outros dados, no caso aí setores censitários, no qual nós conseguimos levantar por uma graduação aí, setores com maior renda ou menor renda, tá? E representado por cores, do amarelo e para o azul com mais renda, tá? Dá para espacializar alguns pontos notáveis, ou hotspots, como hospitais, escolas, indústrias, áreas verdes, e por fim fazer uma análise de locais com mais possibilidade de eficiência e atratividade para empresas. Onde as empresas podem ser colocadas, quais são os lugares melhores ou piores para a instalação de uma indústria. No caso, isso é utilizado muito em geomarketing hoje também. Tem grandes empresas também no mercado que trabalham com isso e uma grande demanda. Tá? Isso, lógico, é uma utilização mais empresarial. Tá? Eu só utilizei isso como exemplo para vocês de como que se dá esse processo todo de utilização do geoprocessamento. Tá? E na saúde, gente? Eu estou falando aqui, falei de muitas áreas aí, falei como é que era o mapa, como é que deixou de ser, como é que criou-se depois, e utilizei na área empresarial de geomarketing. E na saúde, quais foram os primeiros passos, as primeiras pessoas a trabalharem com o geoprocessamento? E não tem como negar que, citando esse grande homem que está aí representado, esse senhor chamado Dr. John Snow, o inglês, ele é considerado um dos primeiros epidemiologistas que se tem na história. E em Londres ele já desenvolvia algumas atividades na área epidemiológica. Lógico que isso não existia ainda nesse termo que a gente está falando. E, lógico, ele era pesquisador. Ele era contra, na época, a teoria dos miasmas, né, que eram desenvolvidas, que eram faladas na época, que era a teoria que todos os agravos, principalmente a peste negra e a cólera, que tinha um surto muito grande naquela época, e teve também em 1600 e pouco também em Londres, eram através do ar poluído ou de outro fator, poluição, enfim, que não fosse veiculação microbiológica ou de água. O que ele fez, então? Ele descobriu, e através de uma parceria não bem uma parceria, mas através de dados do reverendo local, que tinha um surto muito grande num bairro de Londres, surto de cólera muito grande no bairro de Londres, o bairro de Soho. E somente em 10 dias tiveram 500 casos de cólera naquela região. E isso chamou a atenção do nosso querido John Snow, né? E aí ele já referenciou, ou seja, ele pegou um mapa mesmo de Londres, esse que está aqui atrás, e já referenciou. E uma quadra especificamente, um quarteirão específico da Broad Street, chamou a atenção a ele, né? Por ter muitos casos. E o que eles tinham em comum? Todas as pessoas aí desse quarteirão utilizavam água de uma bomba de água, de um poço próximo ali, que é esse que está marcado aqui como pump. Aqui em cima é marcado como pump, é uma bomba de água mesmo que as pessoas utilizavam para dessalinização, para cozinhar, enfim, para vários fatores. E todos eles utilizavam ali. Mas até então a teoria de microbiologia também não estava desenvolvida. Ele não tinha como provar que era pela água que vinha aquele vínculo, mas ele teve que, de alguma forma, convencer alguém. Então ele pegou ao mesmo tempo, ele pegou o mapa da empresa de saneamento daquela região, de saneamento na distribuição de água, né, para essas bombas, no caso tinham 3, ele descobriu que, de repente, uma das empresas ali utilizavam água poluída do rio Thames, que é essa linha tortuosa em cima aí, que eles utilizavam água, inclusive para essa bomba de água que o pessoal utilizava ali na Broad Street. E aí ele conseguiu convencer, através o Conselho Regional, que tinha outro nome na época, a pelo menos fazer um teste de parar o abastecimento de água naquela bomba. E aí teve uma queda grande, aliás, significativa, de casos de cólera naquela região. E com isso ele conseguiu provar que foi o primeiro vínculo hídrico
com o vírus da cólera, né? Então, assim, conseguiu, através dos estudos dele, provar que era através da vinculação hídrica que a cólera era disseminada. E aí, mas ao mesmo tempo, ele teve que utilizar algumas ferramentas de comunicação. Quando a gente fala de informação, banco de dados e ferramentas de geoprocessamento, por exemplo, não adianta nada se você não consegue comunicar essa informação de uma forma correta, de uma forma que a população tenha ganhos com isso. E a forma que eles utilizaram na época foi vinculando essa imagem aí da morte, bombeando a água, essa é a bomba de água que era utilizada na época, para uma família inteira. Isso foi vinculado nos jornais. Existia um alto índice de analfabetismo, então não adiantaria colocar somente um alerta escrito. Então tinha que utilizar de imagens que chamassem a atenção. E até pouco tempo, essa bomba de água ainda existia lá, em homenagem a John Snow, na Broad Street. Atualmente, se você for no Google Earth, no Google Street, você vai ver que tem uma obra no local, o bairro do Sorro, hoje em dia é um bairro boêmio, com vários bares, pubs e tudo mais, e ele está tendo uma obra muito grande lá na região, então essa bomba de água você não vai achar, mas ainda arrumei essa imagem, e essa bomba ainda estava lá no momento, ainda com homenagem a John Snow, pela ação que ele fez e ajudou a Londres a disseminar ou diminuir bastante o número de cólera, de casos de cólera. Hoje, aquele bairro, aquela quadra especificamente, casa específica, tiveram muitos casos que a gente viu no mapa de cólera. Hoje é um pub, né? Então o nome, inclusive esse pub tem o nome de John Snow. Então quem for lá, quem tiver esse privilégio, me contem depois como é que é esse pub. Traga uma garrafa de cidra para a gente experimentar aqui, que eu gostaria muito de experimentar essa cidra de lá, diz que é muito boa. E aí, inclusive, hoje em dia ainda existe aí a homenagem a ele na parede desse pub, bem característico da região, o bairro do Sorro. Ok? Bom, e hoje, o que a gente está fazendo na saúde? Essa é uma provocação que a gente coloca realmente, como eu trabalho com a parte de informação também na saúde, a gente manipula e utiliza esses dados da saúde. Eu creio que é uma das áreas que mais tem sistemas de informação, né, que a gente chama de SIS, os sistemas mesmo, sistema de informação. Essa provocação que eu coloquei é justamente da história da Torre de Babel. A maioria do pessoal conhece, das pessoas conhecem a Torre de Babel, a bíblica e tudo mais, no qual as pessoas construíram uma torre para chegar perto de Deus, né? E, como punição, Deus colocou que todas as pessoas que estavam trabalhando não conseguissem mais se entender, né? E todas elas estão pedindo a mesma coisa aí, né, gente? Todo mundo queria um pouco de açúcar e não conseguiu, né? E nos sistemas de informação, principalmente na saúde, a coisa está mudando bastante, está aprimorando, porém ainda a gente continua com um probleminha. Eu vou dar um exemplo para vocês aí. Você nasce, a pessoa nasce, ela é cadastrada no Sistema de Informações de Nascidos Vivos, que é o SINASC, tá, gente? Posterior a isso, também o pessoal da atenção básica, né, que é do pessoal do Estratégia de Saúde da Família, ele vai lá e cadastra aquela criança ou a família inteira no antigo SIAB, Sistema de Informações de Atenção Básica, que é hoje o ESUS, né? Teve uma atualização interessante aí, e então tem esses dois sistemas que foram colocados. De repente, essa criança ou o já adulto, ele contrai um agravo. Então, ele é cadastrado no Sistema de Informações de Agravos Notificados, que é o SINAM, tá? E, posterior a isso, ele, de repente, pode ter sido alguns sintomas de dengue ou de outro arbovírus. Se for de dengue, por exemplo, ele pode desencadear aí uma notificação e o agente de controle de endemias vai realizar um trabalho específico. Esse trabalho específico é registrado aonde? No sistema de acompanhamento ou do sistema do Aedes aegypti, que é o sistema estadual do estado de São Paulo, tá? Que acompanha aí os trabalhos que são realizados pelos agentes. Tá? Vamos dizer que esse lugar também tinha próximo ali, vamos dizer, um ponto estratégico ou um lugar que tem um afeto à vigilância sanitária. Né? Então, ele é cadastrado também, o técnico de vigilância sanitária vai lá e visita esse local e cadastra-se também no Civisa, Sistema de Vigilância Sanitária. Tá? Mas essa pessoa não melhora. Tá? Então, ela vai ter que ir num sistema ambulatorial, passar numa unidade de saúde, e ele aparece aonde? No Sistema de Informações Ambulatoriais. Tá? Consequentemente, ele é internado, e aí ele aparece
no sistema de informações hospitalares. E, infelizmente, ele entra a óbito. Então, ele vira também estatística no sistema de informações de mortalidade. Gente, por incrível que pareça, a gente não consegue atualmente rastrear essa pessoa em todos os sistemas ao mesmo tempo. Desde o nascimento até o falecimento, a gente não consegue. Aí você vai falar, poxa, Romualdo, mas não tem o cartão SUS? Sim. Só que em cada local, se eu mudar de São Paulo e ir para outro município, até do próprio estado de São Paulo, eu cadastro de novo, sou cadastrado de novo. Meu cartão SUS não serve para lá. Atualmente não está servindo ainda. Eu tenho que cadastrar novamente. E às vezes no município, eu não posso utilizar de uma unidade de saúde e outra que não for na minha região, por conta que eu estou cadastrado naquela unidade de saúde e meu cartão SUS está cadastrado lá. Infelizmente, é assim nesse momento. E todo mundo, no final, só queria um pouco de açúcar. Ou seja, só queria ter uma saúde com qualidade, uma informação com qualidade. E quem sabe, se esse rastreamento tivesse sido feito de uma forma correta, com uma análise de dados fidedigna, com um analista capacitado ali, não teria acontecido óbito, né? Não teria acontecido desta forma todo esse sistema. Lógico, como eu falei para vocês, é uma provocação que a gente faz por conta da atual situação que a gente passa no poder público, por exemplo, com os sistemas de informação. São os SIS da vida, né? Mas o que a gente tem em comum nisso tudo? Tem algum tipo de legislação? Tem alguma forma que a gente possa estar trabalhando e melhorando isso? Tem alguma coisa que faça com que esses dados tenham uma nomenclatura única, uma padronização? Não especificamente, gente. A gente tem nomes de ruas e logradouros, como o IBGE mesmo coloca. Os Correios também utilizam alguma base de logradouros que possam ser utilizados. E os decretos que nós temos, eu agradeço aí também ao pessoal da Implaza, o Eduardo Nakamura, o pessoal da unidade de geomática aí, que me passou também umas informações. Inclusive, a gente colocou embaixo aí um link do Estado de São Paulo, que é a infraestrutura de dados espaciais do Estado de São Paulo. É uma fonte super legal para vocês buscarem também algumas informações. E, realmente, o que eu destaco desse decreto aí, de 84, é o ponto 3 aí, a norma cartográfica de terminologia. Lógico, toda essa norma de cartografia é mais para a sistemática. Para a temática que nós utilizamos no município, que eu vou mostrar alguns mapas para vocês, isso não é incorporado. Tá? Então, a norma cartográfica diz ali, o documento normativo destinado a definir, relacionar ou conceituar termos e expressões técnicas visando o estabelecimento de uma linguagem uniforme. É isso que a gente queria. Uma linguagem uniforme, que todo mundo fale a mesma língua, como lá na Torre de Babel. Né? Que, diferentemente da Torre de Babel, na realidade. Ainda coloquei outros 2 links para vocês aí, que é a Infraestrutura Nacional dos Dados Espaciais. O pessoal está trabalhando bastante em cima disso. E do CONCAR, da Comissão Nacional de Cartografia. Né? Eles estão trabalhando bastante nessa área para querer fazer uma linguagem única, uma forma uniforme de trabalhar. Mas aí você fala, poxa, e a internet não ajuda em nada, os dados móveis, a gente não consegue trabalhar. Sim, a gente consegue trabalhar, a gente tem um monte de coisa na internet, e juntamente com a internet a gente tem milhões de informações ao mesmo tempo, milhões de dados ao mesmo tempo, milhões de dados e informações que nem sempre estão tão condizentes com a nossa realidade. Seja informações do dia a dia, ou seja informações que possam ser utilizadas aí para, por exemplo, o território ou o trânsito, né? E aí a gente vai cair. O que tem em comum? O que a gente pode estar colocando para fazer uma forma mais fácil de a gente entender todos esses sistemas de informação e a gente colocar isso no mesmo sistema? O que isso tem em comum? Eu pergunto a vocês. O que tem em comum, na verdade, é o território, tá? É o espaço geográfico. Isso tudo é em comum. As pessoas moram nos bairros, moram nas residências, não importando se é o sistema X, Y ou Z. Se você escreve de uma forma ou de outra o nome do bairro que você mora, o nome da rua. Se você utiliza a abreviatura ou não. A gente consegue, através do geoprocessamento, colocar essas informações num único território. Ou seja, o mapa, gente, o território real. Aquilo que eu falei lá atrás, no começo dos mapas, né? Isso é que tem em comum entre todos eles. E qualquer município, não importando o tamanho, gente, pequeno, médio, grande, consegue implantar isso. Com valores mais altos, mais baixos,
com os dados e informações que vocês têm aí nos municípios, ou nas pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, também pode ser utilizado sistemas de gel para mapear, por exemplo, seus clientes e encontrar regiões mais propícias para a implantação de um negócio novo, ou no município saber de áreas mais sensíveis na área ambiental, de saúde ambiental. E a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cases. No caso, o exemplo do município de Santo André, onde nós chegamos a desenvolver também alguns trabalhos durante alguns anos. No caso aí, pela região, pelo limite municipal aí de bairros, foram mapeados a mortalidade infantil pelo bairro, né? Através de que informação? Do SIM, daquele SIM que eu coloquei lá atrás, daquele sistema de informações de mortalidade. No caso, o bairro em comum, a gente conseguiu colocar uma quantidade de mortalidade infantil aí por bairro. Já demonstra aí que alguns bairros, especificamente da área do sul, aí de Santo André, tem maior mortalidade infantil, devido não só à densidade demográfica, mas também à qualidade de vida dessa população. Tem gente também que pede alguns mapas como esse, um mapa bem poluído, né? No caso, são os casos de dengue em um determinado período em Santo André também. A gente está utilizando um case aí de Santo André. Fica difícil a gente enxergar quais são as regiões mais sensíveis, ou que tiveram o maior número de casos autóctones, são os casos que foram contraídos no próprio município ou importados. Já com uma ferramenta de geoprocessamento que nós chamamos de krigagem, que é a análise de calor, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, apesar de ter uma infestação, que essas áreas vermelhas, aí, indo do amarelo para o azul, as áreas vermelhas são as mais problemáticas, né? Onde você poderia utilizar a sua equipe, se você tem uma equipe mais reduzida, aonde você vai colocar a equipe para trabalhar com mais intensidade, né? Seria nas áreas azuis? Não, negativo. Seria nas áreas de maior acúmulo de casos de dengue, né? Que a gente chama de mapa de calor ou krigagem aí. Essa é uma análise que um sistema de gel pode tranquilamente fornecer a qualquer gestor para poder fazer essa tomada de decisão. Um outro modelo interessante que a gente também queria mostrar para vocês, através já do ESUS, tá? Já referenciamento de idosos, por exemplo, numa unidade de saúde. No caso, a gente pegou aí, lógico, eu tampei o nome das pessoas aí, porque é privacidade das pessoas, mas tem o endereço também, tem a localização e tudo mais. A gente conseguiu geolocalizar aonde? No município de Barueri, por exemplo, tá? Essas bolinhas aí são a residência de algum idoso, assim, ou seja, pessoas acima de 60 anos, dentro de uma abrangência de unidade de saúde, tá? A gente conseguiu cruzar, inclusive, com as microáreas que os agentes comunitários de saúde utilizam, e daí, ao mesmo tempo, também fazer o mapa de calor, né? Você vai saber aí qual é o agente, ou qual microárea do agente, que tem maior número de idosos. Ou seja, a política específica para o idoso é diferenciada. E esse agente que cuida dessa microárea vai ter que ter, logicamente, mais trabalho em cima da terceira idade e da melhor idade aí para trabalhar, tá? Para fazer o trabalho. Um outro trabalho específico aí que a gente também fez foi, no caso, aí já mais ligado à parte ambiental, né? São os acidentes com cargas perigosas na região ali da Baixada Santista, do sistema Baixada Santista de São Paulo, do sistema Ecovias, né? Enchente e Imigrantes. A gente requisitou aí, pediu para a Defesa Civil de Cubatão, alguns dados. Eles forneceram o que eles tinham disponível naquele momento, né? Eles tinham uma série histórica de 1986 a 2012, e a gente destaca aí o formato. Aí já é análise de dados, para vocês verem. Cada pessoa escreve da forma que acha que é melhor para si. Então a gente tenta, dentro dos sistemas de gel e do que a gente tem de expertise, fazer com que a gente tem. Então, se eles forneceram desta forma aí, por exemplo, o ano separado do mês e do dia, o produto, o número da ONU e a classe, era o formato que eles forneceram. Porém, a gente não aceitou só essa fonte de dados, a gente requisitou também para a Ecovias, que eu destaco novamente. Diferentemente aí da dia, mês e ano, eles colocaram a data num único campo. Observe, então ficou diferente aí o formato de uma fonte de dados para outra. Ao mesmo tempo, eles utilizaram o produto, colocaram o número da ONU, porém colocaram o risco, ao invés da classe. Então, assim, existe isso dentro de cargas perigosas,
o risco de cada produto. Esse número da ONU aí é o tipo de produto, no caso enxofre, esse número aí, e no caso a data, eles já colocaram totalmente unificada. Então a gente teve que fazer um meio termo, né? Utilizar os dados de uma fonte com outra fonte, que resultou numa tabela como essa daí, que a gente conseguiu já referenciar também. Colocamos um identificador, que isso é necessário para o banco de dados entender, né, os sistemas de informações entender, e agregamos ou contemplamos todas as informações disponíveis em ambas fontes, né, seja da Defesa Civil Municipal, ou seja, da própria Ecovias, que nos forneceu isso. Lógico, ela forneceu mediante a ofício pela Prefeitura Municipal de Cubatão, não foi nada em particular, obviamente com uma justificativa, tá? E a gente conseguiu já referenciar todos os anos com essas cargas, acidentes com cargas perigosas no município de Cubatão. O município de Cubatão tem uma característica de ter várias indústrias, um grande polo industrial ali e duas grandes rodovias, né, principalmente Anchieta e Imigrantes, que leva até a Baixada Santista, bem como a Cônigo Domênico Rangoni, que leva até Guarujá, e o Padre Madonna Nóbrega, que leva até a Praia Grande e o litoral sul do estado de São Paulo. Esses dados aí, com essas bolinhas, esses pontos coloridos representam cada ano. Fica difícil também a análise, obviamente, com aquela ferramenta do GEL, que são as imagens que a gente chama de krigagem ou calor. Você tem uma região mais adensada de acidentes. De repente não quero esse dado, não quero o ano, Romualdo. Eu gostaria pela classe do risco. Está aí, ó. Pela classe do risco, você sabe o risco 3, por exemplo, onde teve o maior número de acidentes na Serra, essa descida da Serra, a parte superior, Planalto Paulista, na parte superior esquerda ali, e aqui a parte de baixo é o município de Cubatão, onde essas linhas vermelhas representam os bairros de Cubatão. É uma outra análise baseada justamente naquele banco de dados. Uma outra análise possível também, já um cruzamento de N informações, já caindo também para a saúde ambiental, que foi utilizado também com várias fontes. Eles queriam saber em Cubatão quais regiões são mais propícias a fazer descatização, né? Ou seja, controle da população murina ou de ratos no município. Não que o município tenha mais ou menos, mas esse trabalho é um afeto à vigilância, à saúde, é afeto às zoonoses, e precisa ter um controle muito grande em cima disso. E quais são os fatores aí? Essas UEPs aí, a representação municipal de bairros, tá? E a gente teve que colocar também o arruamento ou as quadras. Nos foi fornecido também as ruas de Feira Livre. Por que Feira Livre? Grande acúmulo de alimentos, né? Os corredores precisam de alimento, precisam de abrigo e de água. E baseado na água, já a hidrografia também foi fornecida. Quer dizer, na verdade, a gente conseguiu a hidrografia via outras fontes, no caso o CPRM, no qual eu vou passar esses links para vocês depois, de como obter esses dados georreferenciados, esses links para vocês baixarem no computador de vocês também e fazerem uma análise. Obviamente que sem a ferramenta de geoprocessamento, sem um profissional dessa área, fica um pouco mais difícil, mas vocês vão poder baixar, são dados gratuitos, abertos, então isso é legal de trabalhar também. E foram já referenciados também os pontos estratégicos que a vigilância também faz, a visita. Esses pontos são os acúmulos de resíduos, na verdade, são borracharias, são ferros velhos, são acumuladores, são esses pontos pretos. E também as regiões que tiveram maior número de desratização. E aí você percebe que na parte norte, mais na parte vermelha, ali em cima, é que tem a maior densidade desses dados. Então, portanto, através dessa informação, os técnicos criaram ali um cronograma de desratização do município, começando pela essa área mais adensada e passando para as áreas menos problemáticas. Com isso, conseguiram também conter, nessa área de saúde e tudo mais, a população murina do município. Bom, um outro trabalho específico, já mais na área industrial, foi feito um mapa de risco também no município, já em parceria com as indústrias da região de Cubatão também, no qual cada setor do Departamento de Vigilância e Saúde forneceu um profissional, um técnico, para fazer visitas multidisciplinares dentro das indústrias e colocar um peso em cada um dos sítios da indústria. Então, esse trabalho também ligado à Vigilância e Saúde, é um trabalho específico lá e desenvolvido pelo Departamento de Vigilância e Saúde de Cubatão, junto ao nosso núcleo de informação
e geoprocessamento. Nós pedimos as plantas das indústrias, a gente já referenciou essa planta e os técnicos fizeram o trabalho deles diretamente lá em campo. Tá? E aí foi colocado num banco de dados, está aqui a representação do banco de dados, levantado pela gente, e o peso de cada um dos setores. Tá? Esse é um case nosso lá também. Outro trabalho interessante, que é fornecido pelo órgão ambiental estadual, todo ano eles lançam, aqui no caso no estado de São Paulo, que é a CETESB, todo ano eles lançam um relatório de áreas contaminadas, que é possível já referenciar. Qualquer município consegue fazer isso. No caso aí, são postos de combustível no município também, no qual se abriu simplesmente um raio, ou o que a gente chama de buffer de 200 metros, que é uma lógica que alguns municípios utilizam, né, para fazer um trabalho específico na população que mora nesse raio que abrange essa área contaminada. Mas existe uma grande polêmica, né? A pluma de contaminação desses lugares é perfeitinha? É um raio perfeito de 200, 500 metros? Obviamente que não. Cada dinâmica de cada solo, a dinâmica de cada produto contaminante é diferente, certo, pessoal? E aí, para trazer um exemplo mais prático de como isso pode ser trabalhado, uma imagem específica aí e uma simulação para vocês do que pode ser utilizado nessa área de saúde ambiental com áreas contaminadas. Aí você tem uma área bem interessante, você tem uma indústria na parte inferior direita aí, um rio, um grande rio, uma área de mata na região, e essa área mais cinza e amarelar e mais para o vermelho aí, são telhados, é uma área residencial, super próxima aí a uma área industrial. Você tem um campo de futebol também, você tem algumas áreas de mata, não sei se é mata ciliar, em torno do rio e tudo mais, e umas áreas de preservação. Tá? E aí vamos supor aqui que o órgão ambiental estadual, o órgão ambiental municipal, ele forneceu para vocês do município, ou vocês requisitaram, uma planta com a pluma de contaminação dessa indústria perante algum tipo de contaminante. Né? Essa caracterização lembra um pouco mais de chumbo, mas no caso não é uma simulação. E geralmente eles fornecem isso com uma análise mais específica e tudo mais. Notem que aí de repente o rio não está encaixando direito, porém eu vou fazer uma transparência aí, e vocês vão perceber que os prédios da indústria, eles casam perfeitamente, isso é possível fazer com a ferramenta de geoprocessamento, a gente já referencia qualquer planta em papel mesmo, e a gente traz para o SIG e a gente coloca na realidade. Essa pluma, essas linhas que vocês estão observando mais circulares e onduladas aí, seriam a pluma de contaminação de um determinado produto. Tá? Então, a gente deixou mais transparente, no qual a gente consegue enxergar aí, inclusive, a área urbana. Notem que os prédios daqui da parte industrial estão casadinhos, como a gente fala, estão encaixados, estão já referenciados, e a gente consegue enxergar até onde vai essa pluma. Diferentemente de um raio perfeito de 500 metros ou 200 metros, aí a gente tem especificamente, pontualmente e mais preciso o quanto que isso abrangeu dentro da área residencial. E aí o interessante é que no geoprocessamento a gente consegue inclusive fazer esse tipo de trabalho. Qual é o tamanho ou quais os níveis de contaminação, de acordo com o ponto de contaminação inicial, né, nevrálgico, se ampliando para dentro do município, se ampliando para dentro da parte residencial. E notem, a gente já coloquei transparente aí para vocês enxergarem, inclusive, essa imagem de satélite, tá? Que também é fornecida por órgãos oficiais ou contratada pela indústria, pela empresa ou pelo município para fazer um sobrevoo. E aí a gente conseguiu ter uma abrangência grande da onde está pegando dentro da área residencial. Pode ser requisitado também os loteamentos das casas, na verdade, os imóveis ou lotes. Notem que aqui a legenda, a parte esquerda, tem a legendinha, diz os lotes oficiais, cada residência, cada casa. E notem, a pluma está pegando em cima de uma área específica ali desse bairro. Né? Mas qual seria essa área? Isolamos aí, no caso, toda a região que está sob o afeto dessa área contaminada. Conseguimos, então, você pode, desse ponto, se vocês tiverem esses dados, é possível cruzar, por exemplo, com os dados disponíveis ou disponibilizados pelos agentes comunitários de saúde, porque eles são obrigados a visitar todas as residências de determinadas áreas e nessa região também.
e caracterização, inclusive, das famílias. Então, a gente consegue estratificar isso através do ESUS, que a gente falou lá atrás, que é o sistema específico da atenção básica, e também através de dados primários. O que é real mesmo, é o que vale a pena. São dados primários. É o pessoal que está em campo, que sabe a realidade. Mas vamos dizer que vocês não têm esse trabalho, que vocês não têm disponível os dados da saúde da família. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Dados dos setores censitários disponibilizados pelo IBGE. A gente vai fornecer também, eu vou deixar no final também o link, para vocês poderem baixar isso e colocarem em algum sistema que vocês queiram implantar ou implantem aí no seu município e tudo mais. Os dados do IBGE, no momento, tudo bem, a gente tem o dado do censo de 2010, né? Mas é o que a gente tem nesse momento, são os dados de 2010, porém, todo ano, o censo, ele libera também, ou o IBGE libera, a estimativa populacional. Então, a gente consegue cruzar, através do sistema de geoprocessamento, os dados do IBGE, tá, com os dados que a gente tem da realidade ali, ou dos setores censitários, no caso aí. Obviamente, você vai falar, poxa, mas está passando daqueles lotes ou daquelas residências que você está falando. Sim, mas é melhor ter uma estimativa maior da população, tá, do que menor. Ou você não sabe qual... Você fazer uma estimativa populacional menor do que é a população real, não está correto no caso ambiental. É melhor você ter uma gordurinha, ter um pouquinho a mais e saber e pegar mais a população na prevenção de agravos ou de relacionados ao meio ambiente ou à contaminação do que menor. E cruzando esses dados, eu vou mostrar para vocês, a gente pode estar isolando, no caso, os setores censitários que tiveram intersecção com essa área de pluma de contaminação. Conseguimos também aí, é possível trazer também a outorga de poços artesianos. Esses são outorgas do caso da E, que é o Departamento Estadual que autoriza a implantação de poços artesianos. Notem, são esses hexágonos aí, ou pentágonozinhos azuis. Alguns estão dentro da parte industrial e tem dois especificamente que estão aí dentro dessa área de contaminação colocado pela pluma, né? O que mais pode ser cruzado também? Os acamados, por exemplo, pode ser um dado interessante, inclusive para a defesa civil ou para o tipo de outras análises ambientais. Esses acamados são pessoas que não estão o tempo todo dentro da residência e, consequentemente, suscetíveis aí à contaminação e à utilização. Podemos cruzar, inclusive, com dados primários de hortas comunitárias, e inclusive populacional. No caso, à direita, ali em cima, são dados oriundos justamente do IBGE que eu falei para vocês. A gente consegue cruzar também com a rede de água, ou rede de abastecimento de água daquela região. Qual é a influência daquela pluma de contaminação dentro da rede de água de abastecimento público de água? É possível trazer isso tranquilamente através de um CAD. E a gente estratificou para vocês saberem, dentro dessa área específica aí, quantos domicílios, segundo o IBGE 2010? No caso, 1.339. E a população residente? Quase 4.000. A população masculina, 1.992. A feminina, 2005. As mulheres em idade fértil. Ou seja, essas mulheres que estão lá, estão contaminando, estão bebendo essa água de poços artesianos, que estão contaminados por essa pluma? Não estão. Como é que está a rede de água dessa região? Elas estão tomando essa água? E por que mulheres em idade fértil? Porque a maioria de metais pesados, de contaminantes, eles são bioacumulativos, ou seja, aquela mulher que está consumindo aquela água ou aquele alimento contaminado, ela vai passar para o seu filho, para a sua filha, quando ela tiver gestante, e, consequentemente, você vai ter uma população contaminada ou possivelmente contaminada por aquele metal pesado. E pessoas acima de 60 anos também está certificado aí, através do IBGE. Ou seja, gente, com dados que estão disponíveis aí no governo, estão disponíveis através de links. As pessoas de 60 anos é a mesma coisa que eu falei dos acamados, tá? Elas são mais suscetíveis, por exemplo, a doenças relacionadas ao ar e poluição do ar, na verdade. As crianças abaixo de 4 anos é a mesma coisa. E essas crianças abaixo de 4 anos ainda, ligado à parte de saúde epidemiológica, seria mais a parte também pensando qual é a população que nós teremos que trabalhar. Temos que
verificar ou prevenir ou fazer uma vigilância maior em cima disso. Então a gente criou aí simplesmente uma simulação das análises possíveis para qualquer tipo de município e gestão pública em cima da utilização de geoprocessamento, tá, gente? E dados simples e disponíveis com o que vocês têm. E aí a gente cai realmente perguntando para vocês, qual é a necessidade de cada um? Seja um município pequeno, um município médio, um município grande. Qual é a necessidade? Você que tem um olhar ampliado do problema, uma visão holística, enxergar tudo. Você que tem um baixo custo de implantação e uma mão de obra qualificada. Sim, a gente não quer gastar muito dinheiro e ao mesmo tempo a gente quer coisa de qualidade. Uma organização e uma facilidade de análise de dados e informação, uma rapidez e uma precisão na tomada de decisão, é possível através da implantação de um SIG. E a solução vem através daí, através da implantação do SIG ou do geoprocessamento, você tem um leque muito maior de opções para a resolução desses problemas. Existem N ferramentas de geoprocessamento disponíveis atualmente no mercado para diferentes tipos de situações ou projetos. Da mesma forma, os usuários do SIG podem ter diversos níveis devidamente capacitados, ou seja, mesmo de uma pessoa que não tem um curso superior, ele pode ser capacitado para a utilização da ferramenta. Obviamente que o técnico vai se debruçar sobre essa análise realizada, tá, por essa pessoa, e aí sim você tem uma informação com qualidade, né? Mas desde que esse profissional capacitado por SIG tenha sido capacitado uma pessoa com conhecimento reconhecido. Tá? O uso correto da informação, de dados e informação, tem que estar organizado de forma séria e disponível para qualquer nível de análise necessária. O banco de dados para o SIG ele tem que estar sempre padronizado de uma forma melhor para a confecção de análise rapidamente. Você não precisa estar, na hora que você for fazer a análise, estar arrumando o banco de dados. Ele tem que estar pronto antes. Ele tem que estar uniforme, ele tem que estar com a mesma linguagem, desculpa. E os benefícios dessa solução? Bom, gente, a interface de sistemas através da visão do território. Como eu falei anteriormente, o território, os bairros, o mundo real é um só, né? A gente vai ter uma interface de sistemas, a gente consegue juntar melhor ou fazer uma interface melhor dessas informações aqui de qualquer sistema de informação a gente consegue colocar dentro do SIG. A centralização e a padronização dessas informações. Qualquer gestor tem um sonho de ter isso em um lugar só, em um setor só. A intersetorialidade, discussões e compartilhamento de dados. Isso que é a riqueza dessa informação, gente. As discussões podem permear diversos setores da municipalidade ou da própria do setor privado, tá? Independente do departamento que a gente esteja. E compartilhamento disso. Gente, o jornal de ontem é notícia antiga. Banco de dados tem que estar sempre atualizado. Tem que estar sempre validado, como a gente fala. Não adianta ter dados que não estejam perfeitos dentro do banco de dados. A atualização e a manutenção dos sistemas por pessoas capacitadas, como eu já falei, pode ser utilizado mão de obra local, tá, gente? É possível, a gente capacita a gente local, a gente deixa eles prontos para poder trazer uma análise de dados para vocês. E por fim, que resultados você pode ter? Uma diminuição nos custos financeiros e estresses desnecessários. Porque é aquela coisa, na hora que alguém pede algum dado, todo mundo sai correndo para perguntar lá. A gente sabe como é que funciona isso. E aí, estresse, a resposta não vem rápido, no momento que a gente precisa, no momento de crise. E atualmente a gente sabe, crise é um problema que está, aliás, é um tema que está na boca de todo mundo, né? Nessa mudança de gestão também, dos municipais, muitas mudanças municipais, alguns dados estão perdidos, alguns dados não estão sendo achados. A gente pode estar tentando reunir todos esses dados para resolver um problema. Vocês vão possuir uma ferramenta de análise territorial para uso em diversas áreas, gente, de conhecimento. Conhecimento acadêmico, conhecimento privado, conhecimento público. Dá para otimizar processos de integração de dados intersetoriais. Dá para melhorar a qualidade da informação. Dá para acompanhar a dinâmica ambiental, epidemiológica, sanitária e industrial da região, do município, através da obtenção de parcerias, ou seja, os diversos saberes disponíveis, desde que a ferramenta esteja da forma que eu falei anteriormente, né? Redondinha ali dentro. O monitoramento das ações pode ser realizado por colaboradores, ou seja, como é que está a sua equipe de campo? Ela está trabalhando aquém ou além do parâmetro que foi colocado, do pactuado?
e você pode ter uma gestão plena da informação, na sua mão. Então, isso é real, isso pode acontecer com uma ferramenta de SIG. Não é a panaceia, não é o remédio para todos os males. Não é a ferramenta de SIG que vai te trazer a solução para o problema 100%. Sem o ser humano trabalhando atrás, sem a análise dos técnicos municipais, que tem o saber humano mesmo, de nada adianta uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para gestão. E aí, conforme eu prometi, algumas fontes gratuitas de dados para download. No caso, o IBGE é uma das fontes grandes do Brasil. O CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, os dois links aí na sequência, eles podem estar te fornecendo. O primeiro link é mais específico para a área de processamento, onde você pode baixar alguns shapes, baixar já referenciados algumas informações. O segundo link tem alguns mapas temáticos também, em formato PDF, que vocês podem estar acessando para fazer algumas análises. Tá? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também fornecem, bem como o Exército e a Marinha do Brasil, fornecem algumas imagens super interessantes, imagens de satélite para análise ambiental. O Ministério do Meio Ambiente também fornece aí para vocês algumas soluções de geoprocessamento, não adianta nada se também tiver capacitação em cima disso. O Departamento de Águas do Estado de São Paulo, como eu falei, e outros formatos aí, podem fornecer também a localização de poços artesianos para o Estado de São Paulo. Qualquer órgão estadual tem isso, deve ter isso disponível e é possível utilizar. E a Implaza, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, também tem alguns dados super interessantes para vocês estarem acessando, baixando e fazendo suas análises. Bom, com essa última slide eu encerro a minha fala aqui. Agradeço a todos vocês, agradeço a atenção de todos. Tá? Eu creio que nem todas as respostas vão estar nessa apresentação. Por favor, acesse nosso site www.itsustentec, lembra de Sustentec no final com ch.com.br. Acesse nossa página do Facebook, tá? Está aí o link também, vocês vão acessar. Qualquer e-mail, que vocês queiram enviar, por favor, pode enviar para o meu e-mail pessoal aí da Sustentec, Juliato, JULIATTO, com 2 T's, @itsustentec.com.br, e eu deixo aí disponível para responder agora a vocês aí as perguntas que tiverem em maior acesso. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Tá? Sim, a gravação do webinar será disponibilizada depois, tá? Via esse mesmo link. O tratamento, deixa eu ver quem perguntou aqui, o Rodrigo perguntou. O tratamento e desenvolvimento desse trabalho de geoprocessamento para a saúde ambiental é comercializado ou apenas é usado para análise, artigos, etc.? Bom, o desenvolvimento de geoprocessamento, não sei se eu entendi muito bem assim, sobre o trabalho de geoprocessamento. O trabalho nosso, no caso da Sustentec, a gente fornece essas informações, obviamente, através de contratos com municípios, com a iniciativa privada. Eu não sei se é o trabalho em si ou se é a ferramenta de geoprocessamento. Atualmente no mercado existem softwares de geoprocessamento, tanto a gente chama proprietários, ou seja, comerciais, que são pagos, como sistemas de geoprocessamento gratuitos. Lá naquele link do Ministério do Meio Ambiente, tem alguns softwares gratuitos, tá? Que você pode utilizar, baixar, mas precisa sim de uma capacitação para a utilização disso, precisa de um técnico para ser utilizado, para ser implantado isso e colocado dentro do município. Ou no município, ou para análise, no caso você está perguntando para artigos, etc. Também via o Google, você pode lançar lá, Rodrigo, geoprocessamento para a saúde ambiental, tem alguns artigos acadêmicos, é uma área meio nova ainda, apesar de eu trabalhar há 15 anos com gel, ainda não está totalmente enraizado isso na cultura ainda. Vamos lá. Então é mais ou menos isso, Rodrigo. Eu acho que tem respondido. Se não for, você pode mandar um e-mail para a gente que eu esclareço para você. Como operacionalizar a longitude, operacionalizar a atitude e longitude dos eventos? Alguém perguntou aqui, não sei se o Valdez Azevedo, o Valde Azevedo. O Valde Azevedo, talvez. Valdemar. Tá, vamos lá. Como operacionalizar? Primeiro, bom, você precisa contratar alguém ou
ter um técnico que saiba utilizar as ferramentas de geoprocessamento. E latitude e longitude dos eventos. Se for eventos, por exemplo, específicos aí como áreas contaminadas, um exemplo, tá? A própria site da CETESB, quando ele disponibiliza lá no PDF, geralmente em dezembro, ele dá o relatório de áreas contaminadas, tem o LAT-LONG, que a gente chama lá, tá? É latitude e longitude. Através da ferramenta de geo, é possível você lançar essa latitude e longitude e aparece o ponto exato sobre o local do evento, tá? No caso da AE, com aqueles outorga de poços artesianos aí, que o da AE é Departamento Estadual de Águas, do Estado de São Paulo, ele também fornece com latitude e longitude. Lógico, você precisa de um técnico, precisa de um conhecimento maior sobre a ferramenta de gel, sim, para poder colocar isso. Mas no próprio Google você consegue colocar o lat e long e ele aparece lá, tá bom? Vamos lá. Da própria ABS aqui, é isso? Vamos lá. Podemos utilizar esses dados... É esse? Duas perguntas. Podemos utilizar esses dados para a produção de artigos? Como saber se já foram utilizados e publicados? Bom, os dados podem sim, porque assim, se são dados que estão abertos para download, estão abertos para você fazer o download gratuitamente através do site oficial, eles estão abertos pela lei de internet, eles estão abertos e estão disponíveis para você utilizar. No caso dos dados que a gente tem aqui nessa apresentação, são dados não são específicos, a gente também omitiu aí, pela privacidade, o nome das pessoas e tudo mais, mas o tempo você consegue, a gente vai disponibilizar esses dados para vocês baixarem, sem problema nenhum. Produção de artigos, sim, como eu já falei. Mediante também a lei de acesso à informação, vocês podem requisitar aos órgãos oficiais esses dados e eles são obrigados a fornecer, tá? Então, mediante ofício, cadastro, o que for. E como saber se já foram utilizados e publicados? Gente, nada melhor do que colocar aí, né? No Google aí, que o pessoal chama de Santo Google, vocês vão saber se foram utilizados e publicados ou não. Sites da CAPES provavelmente deve ter alguma coisa, na BIREM também, na área de saúde, também você vai achar alguma coisa. Muito bem. E aí tem mais aqui, Ricardo Ribeiro, é isso? Vamos lá. Isso, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante para a gestão urbana, tá? De espaço urbano. Entretanto, o senhor tem informação da aplicação dessa ferramenta em outros estados brasileiros? Perfeitamente. Perfeitamente, Ricardo. Uma das mecas do Brasil, assim, em termos de geoprocessamento, é Curitiba, né? Por exemplo, você tem diversos estudos também na Bahia, em outros estados também tem. Em 2007, para vocês tirarem uma base, quanto o geoprocessamento já avançou, em 2007 foi realizado um plano diretor de geoprocessamento em Fortaleza. Então, para vocês entenderem, no município de na capital Fortaleza, foi realizado realmente um plano diretor de geoprocessamento, no qual cada setor, cada secretaria de saúde colocou o peso da importância que seria o geoprocessamento. Esse trabalho existe disponível na internet, é vocês lançarem ali. A informação em outros municípios, em outros estados, são utilizados sim, tá? Tem muita coisa na internet disponível dessa aplicação em estados brasileiros, como Rio Grande do Sul também, Rio de Janeiro, tem várias aplicações, a Fiocruz também, ela utiliza bastante o geoprocessamento para essa área de saúde, a Profederal do Rio de Janeiro também utiliza, tem diversas também publicações de geoprocessamento na área ambiental. Lógico que, como eu falei anteriormente, eles não são ainda, não é uma ferramenta muito utilizada e divulgada, pouca gente ainda sabe para que serve o geoprocessamento, pensa que é somente um mapa, mas não, ele também tem um banco de dados que tem que ser trabalhado atrás. Tem sim, tem informação, muita informação nessa área. E, logicamente, na área amazônica e nas áreas de preservação ambiental, tem disponível isso. No Ministério do Meio Ambiente, que é um link que eu coloquei, vocês também têm uma ferramenta de análise online, é um mapa interativo, no qual vocês conseguem, inclusive, colocar ali qual é a camada que você quer ver ali no mapa, vocês podem fazer isso. Uma outra pergunta aqui da Simone, e aí, tem algumas perguntas, uma última pergunta aqui no caso, a CETESB já não realiza parcialmente esse tipo de trabalho de gestão de áreas contaminadas usando essas ferramentas? Sim, não sei necessariamente se a CETESB. Eu sei que alguns setores do Estado já o referenciam, sim,
a análise dos dados, tá? Já referencio as áreas contaminadas, mas não com o cruzamento, Simone, com outros setores, como eu falei ali. A atenção básica, né? Estão cruzando os dados da atenção básica, a caracterização da população do entorno. Você tem ali, dentro do Vigisolo, os municípios que trabalham e são obrigados a colocar, que é o sistema de vigilância de contaminantes do solo, eles têm que cadastrar as suas áreas contaminadas e colocar o raio de qual a população que está no entorno daquele raio, daquela área contaminada, mas, como eu falei anteriormente, é um raio exato de 200, 500 metros, 1 quilômetro, do entorno da área contaminada. E aí, através das análises, através dos setores censitários, você tem, sim, a população estimada que tem ali. Só que você não estratifica aquela população da forma que a gente colocou lá. Quantos homens, quantas mulheres, quantas mulheres de idade fértil, quantos idosos. E, ao mesmo tempo, esse raio é certinho, é um círculo perfeito. E não respeitando especificamente a pluma de contaminação. Então, o exemplo que a gente colocou é realmente pegar esses dados junto ao órgão de fiscalização ambiental, ou estadual, ou municipal, e cruzar isso no geoprocessamento com a pluma contaminante correta, né, de acordo com o que foi levantado. Esses estudos estão disponíveis porque os órgãos municipais, como os órgãos ambientais, como o CETESB, requisitam e contratam empresas para fazer essa análise ambiental e as empresas são obrigadas a fornecer a quem pedir, na realidade, ou vistas a esse relatório, se for um órgão municipal, até a cópia daquilo digitalmente. E aí, através dessas ferramentas de geoprocessamento, os procedimentos que nós temos, é possível realmente colocar a pluma de acordo com a empresa ou de acordo com o que o órgão ambiental forneceu e falou pelo tamanho da pluma. Tá? E mais uma pergunta do Denis. Haverá certificado, Rosane? Haverá sim, Denis, uma declaração de que você participou desse webinar, tá? E se tiverem mais perguntas, podem ser enviados, novamente enfatizando, esse webinar vai estar gravado, tá? Para análise posterior. Se vocês tiverem outras perguntas, podem enviar para mim diretamente. Se não conseguir enviar para mim, pode enviar diretamente para a ABS. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, agradeço muitíssimo aí a ABS por essa oportunidade, a Rosiane também, a toda a equipe. Eu queria fazer um agradecimento especial aí à minha equipe lá do NIG, do Núcleo de Informação e Geoprocessamento lá de Cubatão. Agradeço a todos pela força. A equipe da Sustentec, que sempre está do nosso lado, apoiando aí, e a todos os parceiros que já ajudaram a gente e para a gente chegar num momento como esse, de poder divulgar o geoprocessamento na saúde ambiental e dentro de um órgão super importante que é a ABS. Gente, muito obrigado e bom dia, hein? Muito obrigada, Romualdo. Obrigado a vocês todos que estão participando e que também estão fazendo perguntas para que realmente nosso evento seja dinâmico. As apresentações vão estar disponíveis para as pessoas que se inscreveram e a gente consegue ver que a implantação do SIG no âmbito do território do município é de fundamental importância, seja ele pequeno, médio, grande porte, né? As informações, como o Romualdo falou, estão na base do território e nada como começarmos a utilizar essa ferramenta na questão do planejamento, né, para que a gente possa criar mapas de risco em saúde e que as ações de saúde sejam, de fato, mais eficazes com relação a todas essas áreas que, quando se cruzam, dão diferentes pensamentos, diferentes ações com relação à questão de saúde ambiental e de risco e eventos na saúde decorrente de poluição, de contaminação. Tá? Quem dera que todos os municípios tivessem seus planos municipais de geoprocessamento. Sem dúvida, o custo, embora na implantação você tenha um custo, efetivamente o custo diminui quando você tem as efetivas áreas trabalhando em conjunto. Então, agradecemos, né? Informamos que o próximo webinar é zoonose e saneamento, o que eles têm em comum,
com a professora Amélia, no dia 17 de fevereiro, das 10h30 às 11h15. E eu convido a todos para estarem entrando no site da ABS, que nós vamos ter esse ano, de 2 a 6 de outubro, o maior evento da América Latina, o Congresso da ABS e a FENISAM, e com certeza a gente está pleiteando criar, né, junto com a ABS Nacional, que ela já torna isso possível, a Câmara Temática de Saúde Ambiental, uma Câmara tão relevante, e vocês todos que estão participando dessa área no município, são muito bem-vindos na questão de estar participando do Congresso e estar nessa área aí de saúde ambiental. E espero, quem sabe, um dia a gente consiga fazer o primeiro evento de SIG na área de saúde ambiental. Para isso, a gente precisa produzir informação. Então, né, isso é importante que todo município se apodere dessa tecnologia. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.